22 minutos. Apenas 22 minutos separavam a Chapecoense de um encontro que mudaria tudo. Uma final que o time sonhava há anos. O avião estava em aproximação para Medellín quando algo aconteceu que ninguém conseguiria explicar completamente depois. As comunicações cessaram. No controle aéreo, os operadores esperavam por confirmação. Ninguém sabia que a aeronave caía através da noite colombiana. 5 horas depois, entre os destroços, 6 pessoas emergiram vivas. Impossível. 81 pessoas estavam naquele avião. E até hoje, ninguém consegue explicar como um avião moderno desapareceu dos radares sem deixar um único alerta. O que aconteceu naquele silêncio? Chapecoense Real. Um time pequeno, do interior de Santa Catarina, que em 2016 alcançou algo que jamais havia conquistado: chegar à final de uma competição internacional. O presidente do clube, Plínio de Oliveira Melo Neto, havia investido fortemente no elenco. Jogadores que sonhavam em representar um estado inteiro. No dia 28 de novembro, parte da comitiva começou a viajar para a Colômbia e fichas aéreas foram reservadas em um avião da empresa Lamia Airlines, uma companhia aérea boliviana relativamente pequena. O voo 2933 estava programado para sair de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, fazer uma parada em São Paulo e depois seguir direto para Medellín com 81 pessoas, jogadores, comissão técnica, jornalistas e executivos do clube que queriam estar presentes naquela noite. O avião era um Avro RJ-85, modelo britânico, fabricado em 1993, e 2 pilotos bolivianos assumiriam os controles: Miguel Quiroga, capitão com mais de 18 mil horas de voo, e Darío Andamayo, primeiro oficial. Nenhum deles havia voado para Medellín antes, mas a rota era conhecida. As permissões estavam todas em dia e tudo indicava que seria uma viagem comum. A primeira volta de um time que ainda acreditava que poderia conquistar o título. A decolagem de São Paulo ocorreu às 22h05 do dia 28 de novembro, e o avião subiu sem incidentes aparentes, atravessando o espaço aéreo brasileiro em rota para Medellín. Tudo transcorria dentro da normalidade durante as primeiras horas. Mas em algum momento, durante aquele voo de mais de 3 horas, algo começou a mudar. Algo que os pilotos não poderiam controlar completamente. O avião consumia combustível constantemente e os pilotos estariam monitorando os níveis a cada minuto, porque naquela rota, de São Paulo para Medellín, a distância é de aproximadamente 4.300 quilômetros, exigindo precisão absoluta nos cálculos. Mais de 3 horas passaram. O avião entrou no espaço aéreo colombiano e os pilotos iniciaram o contato com o controle aéreo de Medellín. Às 0h53 do dia 29, o capitão Quiroga chamou a torre para solicitar descida gradual e a resposta veio autorizada: descer para 18 mil pés. O avião começou sua aproximação para pouso. Naquela altitude, as luzes de Medellín já eram visíveis. O aeroporto de José Maria Córdoba estava se aproximando. Tudo ainda parecia seguir o plano de voo até aquele momento. Mas então, às 1h21, algo se revelou nos registros de rádio que mudaria completamente a narrativa daqueles últimos minutos. O capitão Quiroga fez um contato que foi registrado por todos os investigadores. Mayday, Mayday, Lamia 2933, sem combustível. Sem combustível. A voz era profissional, treinada, mas a mensagem era desesperadora. O avião não tinha combustível suficiente para chegar ao aeroporto principal. A torre de controle ofereceu uma alternativa imediata. La Dorada, um aeroporto secundário, estava a apenas 25 quilômetros de distância. Quiroga aceitou a rota alternativa e iniciou a aproximação. Mas nos próximos minutos, os registros ficam fragmentados, confusos. Às 1h30 da noite,
O voo 2933 desapareceu dos radares colombianos. Nenhuma outra comunicação foi recebida. Apenas silêncio absoluto. O tipo de silêncio que significa que algo catastrófico acabou de acontecer. A investigação oficial de Colômbia, juntamente com peritos brasileiros e bolivianos, chegou a conclusões que seriam publicadas meses depois no relatório final. Mas como um avião chegaria a tal ponto de crise? A primeira teoria é a mais simples: cálculo incorreto de combustível. Os pilotos estimam o consumo baseado em múltiplos fatores: velocidade do vento, altitude, peso da aeronave, performance dos motores. Um erro nestes cálculos, por menor que seja, pode resultar em combustível insuficiente para alcançar o destino. Os pilotos teriam subestimado o consumo ou superestimado as reservas disponíveis. É plausível, é treinável e é o tipo de erro que treinamento intensivo tenta eliminar. A segunda teoria envolve um fator técnico mais obscuro: negligência de manutenção. O Avro RJ-85, em questão, teria passado por manutenção inadequada semanas antes da tragédia. Havia registros de problemas com os medidores de combustível meses antes, instrumentos que indicam quanto combustível existe no tanque. Se estes medidores estavam defeituosos, os pilotos poderiam estar voando com falsa informação, acreditando ter mais combustível do que realmente tinha. Esta teoria toca em questões de responsabilidade corporativa, segurança negligenciada, cortes orçamentários em empresas aéreas menores. A terceira teoria, porém, é a mais perturbadora de todas. Envolve questionamentos sobre a própria decisão de usar esta companhia aérea para este voo. Lamia Airlines era uma pequena transportadora boliviana com recursos limitados. Alguns investigadores independentes argumentam que houve pressão econômica extrema. Voos baratos em troca de segurança comprometida. Os protocolos de planejamento de combustível poderiam ter sido menos rigorosos do que em operadoras maiores. Equipamento de backup poderia ter sido negligenciado. E uma situação que em uma grande companhia aérea teria sido prevenida tornou-se catastrófica. A investigação oficial concluiu em 2016 que a causa principal foi erro de planejamento de combustível. Nenhuma sabotagem, nenhum fator criminoso, apenas uma sequência de decisões e cálculos que, em seu conjunto, levaram um avião a cair com 81 pessoas. Mas para os familiares dos 75 que morreram naquela noite, para o Brasil inteiro que assistiu àquela tragédia, permanecem perguntas que a investigação oficial nunca conseguiu responder completamente. Como pilotos experientes não viram sinais de alerta mais cedo? Como as comunicações se deterioraram tão rapidamente? E qual seria o ponto exato onde teriam podido salvar mais vidas? A investigação foi encerrada, mas as perguntas permanecem. Se você pudesse fazer uma pergunta aos investigadores sobre este caso, qual seria? Das três teorias que apresentamos, qual você acha mais provável? Cálculo incorreto, falha técnica ou negligência de segurança? O que mais te incomoda nesta história? Nos comentários abaixo, escreva sua teoria sobre o que aconteceu naqueles últimos minutos. Nos vemos no próximo caso.